Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Google Academy. Eu sou Duda Futterleib, sou estrategista de contas aqui no Google Brasil nos últimos 4 anos, atendo clientes do varejo, de aplicativos e de outras indústrias. E hoje eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com o Inácio. E Inácio, quer se apresentar para o pessoal aí? Claro. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Inácio, sou estrategista de contas aqui no Google Brasil. Trabalho há quase 10 anos com Google Ads, sendo dos últimos 3 dedicados ao varejo. Maravilha, vamos lá. E o que a gente veio aqui falar hoje, né? O mais importante de tudo é para isso que estamos aqui na nossa sessão. Hoje a gente vai falar sobre Performance Max for Retail, esse nome em inglês que a gente vai explicar um pouquinho melhor na sequência o que quer dizer e o que isso quer dizer no que cabe ao produto, as suas características. A nossa agenda hoje na primeira parte, a gente vai explicar o que é o PMax for Retail, depois a gente vai passar um pouquinho sobre os pilares, as principais diferenças e as boas práticas de implementação e de configuração. Depois, como a gente está falando aqui essencialmente de um produto que trabalha no Google Shopping, a gente vai falar também sobre boas práticas do feed de produtos, do Google Merchant Center, algumas dicas que vocês podem utilizar para melhorar o desempenho de vocês e, por fim, algumas dicas para Black Friday. Então, sobre PMax for Retail, por que se importa? Por que o Google está trazendo hoje esse produto para o mercado? Tá? Vamos lá. A gente sabe, e isso é o dia a dia do nosso mercado, o varejo é um dos mercados mais dinâmicos, um dos mercados em que a gente tem mais movimentações, novidades, novas categorias, novos tipos de produto e novos players no mercado. E a gente sabe também que o nosso consumidor ele é um consumidor muito plural, um consumidor que busca em muitas fontes diferentes suas informações para tomar a sua decisão de compra e adquirir os seus produtos. Então, para a gente começar olhando para algumas informações, trazendo algumas bases para por que esse produto pode ser importante nesse momento de Black Friday, nesse momento de esquenta do varejo, vamos pensar um pouco sobre esse consumidor, né? Um dado que a gente tem aqui para trazer para vocês é que 54% de todos os compradores usam 5 ou mais canais para decidir as suas compras. A gente não está mais falando de um consumidor que simplesmente entra, decide seu produto e vai no primeiro ou no segundo site, e cada vez mais esse comportamento é incentivado, cada vez mais esse comportamento ele é mais longo. Mais longo, a gente está falando de 500 ou mais interações digitais, que em muitos casos são necessárias para gerar uma única conversão, apenas uma conversão. E por lado do mercado, especialmente no mercado e no momento econômico do Brasil um pouco mais complexo, a gente sabe como o cenário macroeconômico acaba impactando um pouco o resultado do varejo, a gente está num momento em que rentabilidade e eficiência, se sempre foram importantes para o trabalho de mídia e de marketing digital, agora são mais importantes do que nunca. E o que isso quer dizer nas soluções de produto do Google Ads? O que o Google tem para oferecer frente a esse novo consumidor que passa em canais muito variados, em canais complementares nesse sentido, e num mercado que cobra e que quer ser muito mais eficiente e cada vez mais preciso nessa segmentação. PMax, gente, é o próximo produto, é o novo produto do Google para Google Shopping Campaigns, né? Quando a gente fala lá do início das nossas campanhas de shopping, inclusive o primeiro nome, na verdade, era Product Listing Ads, ou anúncios de lista de produtos. Até hoje o mercado, em alguns casos, fala de PLA ou PLA, e a gente está falando daquele formato que surgiu quase 10 anos atrás, e a gente foi surgindo com novas alterações e novos lançamentos desse produto para ajudar o mercado a conseguir melhores resultados. O primeiro que a gente pode mencionar aqui é a migração entre aquele CPC manual, aquela otimização mais na unha, feito pelas pessoas, pelos analistas de mídia, para uma otimização muito mais automática via estratégias de lance automáticas, como o Target ROAS, por exemplo, que é a estratégia mais adequada para o varejo. Depois, mais nos idos de 2017, a gente passa a ter dentro do portfólio de Google Ads algumas soluções mais automatizadas, que entregam, em muitos casos, em mais de um inventário. Posso falar aqui, por exemplo, das Smart Shopping Campaigns, que passaram a também entregar no inventário de display, não apenas no inventário de Google Shopping, mas fazendo um paralelo aqui com outras soluções de Google Ads, que em algumas sessões do Google Academy vocês também podem ter vistos, é mais ou menos nesse período que também surgem as nossas campanhas de aplicativo. Isso é uma resposta do Google de um momento de mercado em que a gente precisa ser, ao necessitar sermos mais eficientes, a gente precisa ter mais dinâmica de inventário, entrar em outros inventários mais qualificados e conseguir fazer uma entrega de mídia que seja mais precisa para você, anunciante, e seja mais relevante também para os nossos usuários, né?
A partir daí, a gente tem nas nossas Smart Shopping Campaigns também a possibilidade de focar em novos clientes, em new customers, em aquisição de novos usuários. E, por fim, a gente está aqui hoje, né, para falar das nossas campanhas de PMax for Retail. O que a gente quer dizer com isso? Por que PMax? Por que Performance Max? Porque a gente está falando de um formato de Google Ads focado em trazer o melhor desempenho possível para você, anunciante, entre as diferentes redes de publicidade do Google. E aí, que tipo de resultado isso já pode trazer? Primeiro, como a gente veio falar de eficiência, né? Crescimento no volume de conversões. Os nossos dados principais, os nossos dados iniciais, isso numa visão global, já falam de um aumento de 12% no valor de conversões para anunciantes que migram para PMax for Retail, frente às suas soluções normais de Google Shopping. E a gente também está falando de uma solução que ela é bem menos complexa de setup. Cada vez mais, o Google Ads vai para um cenário e para um futuro de produto de menos complexidade de setup, de menos dificuldade para fazer as coisas dentro do Google Ads e muito mais foco no seu objetivo de negócio. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre alguns cases, algumas histórias legais que a gente já tem para contar sobre o desempenho de PMax aqui no mercado nacional. E o Inácio vai contar um pouco mais para a gente dessas histórias. Perfeito, Duda. Eu acho que ninguém melhor do que nossos anunciantes para falar sobre a eficiência do formato, né? E aqui a gente traz 3 cases de sucesso que a PMax teve com grandes varejistas. Americanas, por exemplo, viu um ad cost 10% mais baixo nas campanhas de PMax versus as campanhas de shopping. Já Ponto e Riachuelo viram uma melhora significativa de ROAS das campanhas de PMax em comparação às campanhas de Smart Shopping. Ponto viu um aumento de 54%, enquanto o Riachuelo viu um aumento de 37% em ROAS. Mas qual que é o segredo da PMax, né? Por que ela é diferente dos formatos anteriores? Por mais que seja uma campanha altamente automatizada e inteligente, a PMax precisa que façamos alguns inputs de configuração para ela poder fazer o trabalho dela. Na PMax, você adiciona uma meta, e como a gente está falando de PMax for Retail, o objetivo da campanha tem que ser vendas, um ROAS desejado, que apesar de ser opcional, é um campo recomendado. O Google Ads pode te sugerir um valor na hora da criação da campanha. Caso não indique, você pode usar como referência o ROAS realizado dos últimos 30 dias. Você coloca um orçamento, e a gente sempre pede para tomar cuidado para configurar um orçamento compatível com sua meta de campanha, evitar limitações de entrega. Recursos, que são os componentes do anúncio, textos, imagens, vídeos, logos, URL. Feeds, aqui também, por natureza, é um campo opcional. Mas para que você consiga servir no inventário de shopping, você precisa necessariamente ter um Merchant Center vinculado na campanha. E por último, sinais de público-alvo, que é outro campo opcional, porém extremamente importante para o desempenho da sua campanha. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco. A PMax possui 4 pilares principais. 1. Acesso a novos inventários, então maior alcance, mais possibilidades de gerar resultado. 2. Poder de customização do algoritmo. Você pode dar sinais para agilizar o aprendizado. 3. A possibilidade de criação de regras de negócio. Você consegue direcionar o algoritmo a ser mais agressivo em variáveis importantes para o seu negócio. E 4. A personalização das mensagens. Você pode direcionar os anúncios segmentados para um tipo de público. Nós vamos passar cada um desses pilares com mais detalhe. Começando por, talvez, a novidade mais importante, inventário. A PMax consegue cobrir quase todos os inventários do Google. Shopping, Gmail, Search, YouTube, Discover, Display, Maps. Antes, nós víamos que anunciantes criavam 3, 4, 5 campanhas para cobrir inventários diferentes com a mesma meta. Era muito difícil otimizar essas campanhas, já que cada inventário costuma ser mais presente em uma determinada etapa do funil. O usuário que está no feed Discover, por exemplo, deve estar numa fase de descoberta. O usuário que está no YouTube pode estar numa fase de consideração. E o usuário que está na busca, no momento de decisão. Será que a gente realmente vinha dando o devido mérito para todas essas etapas do funil e seus diferentes tipos de interação com a sua marca? Na PMax, nós temos todos os sinais centralizados em uma única campanha, que vai atribuir e otimizar orientado em dados. E agora o Duda vai falar mais sobre sinais e regras de valor de conversão.
Maravilha, vamos lá. Como ainda se explicou, a gente tem na Performance Max a virtude de poder ter todos os principais inventários do Google à nossa disposição. Isso vem no momento, e eu gosto de dizer, que o Google Ads passa por uma mudança importante de mentalidade, né? Se antes a gente falava muito mais sobre o contexto do usuário, o contexto em que o usuário estava naquele momento, então, por exemplo, fazendo uma determinada busca ou entrando num determinado conjunto de sites, hoje cada vez mais a gente fala sobre quem é esse usuário. Quais são os perfis desse usuário, o que de fato define qual é a similaridade, qual é o valor desse usuário para a minha marca. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem na Performance Max uma excelente ferramenta para nos ajudar a acelerar o desempenho das campanhas e melhorar a eficiência das nossas Performance Max campanhas. Vamos lá, quando a gente fala sobre sinais de audiência, o que a gente está falando? A gente está falando sobre a possibilidade de você colocar nas suas campanhas informações que você já sabe sobre o seu usuário. Então, você consegue colocar na sua campanha de Performance Max uma audiência própria, então, a exemplo de uma audiência de lista de clientes, uma lista dos seus clientes mais valiosos, ou uma lista de clientes que no passado fizeram compras de uma determinada categoria para você. E também você pode utilizar as próprias audiências do Google para modelar essa primeira entrega. Então, por exemplo, usuários que têm interesse em compras, usuários que têm interesse em aluguel de produtos e etc., você pode utilizar todo aquele rol de audiências do Google para facilitar o desempenho da sua campanha. Com isso, você consegue, dentro de uma lógica de que, quando a gente fala em mídia, no fim do dia, a gente sempre está falando de alcance e frequência, né? A gente quer falar com a possibilidade de segmentação em determinada rede de publicidade e na frequência certa com cada usuário, e a Performance Max facilita muito a nossa vida, e a gente consegue falar com o usuário ao longo de diversos momentos do dia, a gente consegue, nesse caso, priorizar já do início usuários que são mais valiosos para a gente. E aí, o que a gente pode aqui, dando um pouco mais de exemplo? A gente está, então, colocando o melhor do poder de segmentação do Google, o melhor do algoritmo do Google, que, na verdade, está fazendo aquele trabalho a favor de você, anunciante, de prever uma taxa de conversão para determinados perfis de audiência e conseguir otimizar em relação a isso, com base num target ROAS, numa expectativa de valor de conversão que você quer gerar com a sua campanha, e você, então, traz os seus sinais. O que você pode adicionar? Como eu disse antes, você pode adicionar uma lista de Customer Match sua, mas também uma lista de remarketing com base na tag do seu site, uma lista de alguns públicos personalizados com base em algumas palavras-chave que você sabe que são relevantes para o seu usuário, ou alguns sites que você sabe que podem modular um pouquinho o perfil dessa audiência. Você também pode utilizar os próprios públicos do Google, então, públicos de afinidade, públicos de interesse no mercado, pessoas que já estão mais próximas de fazer uma compra ou estão fazendo comparação de preço ou buscando reviews de produto. E você também pode utilizar, por exemplo, tanto audiências demográficas, então colocar como um sinal de valor para a sua campanha um gênero, uma idade, ou inclusive informações de demografia detalhada, né? Então, pessoas que recém se mudaram, pais e etc. Todas as informações que o Google Ads consegue utilizar como critérios de segmentação. Por fim, além dessa funcionalidade de você ter os sinais na campanha de Performance Max, você também pode utilizar as regras de valor. O que são essas regras de valor? Você consegue também, utilizando audiências, mas também como uma das informações, o dispositivo do usuário ou a região que esse usuário está, colocar um valor incremental para essa conversão. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você venda móveis no seu site e o ticket médio do seu site seja, digamos, R$1.000. Você pode colocar uma regra para, em algumas cidades que são mais importantes para o seu negócio, você ter um valor de multiplicação desse valor. Então, por exemplo, se o ticket médio é R$1.000 e em algumas capitais você tem a informação de que essa capital é 20% mais importante para o seu negócio, você pode configurar nas regras de valor de negócio um multiplicador de 20%, e aí o algoritmo do Google Ads, quando tiver uma conversão naquela praça, vai considerar que aquela conversão que antes era R$1.000, para a otimização, vai representar R$1.200. Com isso, você consegue, no médio prazo, favorecer que o algoritmo concentre mais investimento e faça uma compra de mídia mais precisa para aqueles seus objetivos que vão além, às vezes, do valor simplesmente que o Google Ads consegue enxergar pela tag. Seja uma margem de negócio, seja uma condição de frete que você tem, um promocionamento, uma condição de distribuição. Todas são informações que você pode utilizar esses 3 atributos, então, audiência, localização e dispositivo, para trabalhar com esse multiplicador. E agora o Inácio vai voltar para falar um pouquinho mais da
parte que talvez é a mais revolucionária quando a gente fala de cobertura desses inventários, são os nossos recursos de anúncio, né? Os nossos recursos criativos. Fala lá, Inácio. Perfeito, Duda. Outra grande novidade da Pimax em comparação às Smart Shoppings, né? São os grupos de recurso. Eles funcionam basicamente como os grupos de anúncio funcionavam para outros formatos. A ideia aqui é que você divida sua campanha em temas para facilitar o trabalho do algoritmo. Ou trazendo até para um termo um pouco mais técnico, né? Você está clusterizando dados. Aqui no slide, a gente trouxe um exemplo de uma campanha de celular. Imagine que no primeiro grupo eu não fiz filtro nenhum. Eu quero mostrar meus celulares com comunicação genérica para todos os usuários. Já no grupo 2, eu fiz um filtro, apenas com celulares de alto padrão, ou seja, ticket médio mais alto. Eu poderia, nesse grupo de recurso, aplicar anúncios que destacam esses celulares top de linha, funcionalidades especiais como câmera, memória, processamento, e adicionar sinais de audiência de usuários que têm interesse por esses modelos ou marcas mais premium. Já no grupo 3, eu fiz um filtro apenas com celulares de melhor preço, ou ticket médio mais baixo. Mesma coisa, eu poderia adicionar aqui criativos que destacam o preço, falam do custo-benefício, falam de parcelamento, condição de pagamento, e aplicar listas de usuários que têm interesse por modelos e marcas mais populares. Vocês concordam que quando eu separo esses públicos, minha chance de ser relevante aumenta? No grupo 4, eu teria um grupo de apostas, ou seja, produtos que eu tenho alguma condição especial, melhor preço que meus concorrentes, mais estoque, frete mais rápido. Se eu clusterizo meus produtos estrela, fica mais fácil para o algoritmo entender que se trata de um grupo com performance diferenciada. E importante, tá? Falando em apostas. Se você tem uma meta de ROAS diferente para esses produtos, você precisaria criar uma campanha Pimax separada só para eles. A gente não consegue colocar ROAS desejado a nível de grupo de recurso, tá? Apenas público-alvo e recursos de anúncio. Tá? Importante falar isso. E lá no grupo 5, voltando para o nosso exemplo, eu teria uma campanha de marcas. Sabe aquela história do usuário que é fã da marca, só compra dela? Faz total sentido eu ter um grupo de recurso apenas com os criativos dessa marca e sinalizar qual que é o público que consome ela. Vocês repararam que a Pimax, apesar de ser uma evolução na história da automação, ela funciona ainda melhor com inputs manuais. Entrando agora nos anúncios. Como nós falamos, a Pimax serve em múltiplos inventários. Para conseguir servir com qualidade em todos eles, nós precisamos de uma boa diversidade de recursos. Começando aqui então com os textos. Você pode ter 5 títulos curtos de até 30 caracteres, 5 títulos longos de até 90 caracteres, 5 descrições de até 90 caracteres, e você também pode escolher um call to action. Eu imagino que você queira escolher um compre agora, que é uma das opções e que para varejo faz mais sentido. Uma dica: como nós estamos falando de cobrir múltiplos inventários, alguns deles funcionam melhor com textos mais enxutos. Tentem ter pelo menos uma versão de título com menos de 15 caracteres e uma versão de descrição com menos de 60. Outra dica é: use apenas a primeira palavra e nomes próprios em maiúsculo. Isso torna a experiência do usuário melhor. Se o anúncio ficar mais orgânico no meio do conteúdo que estiver sendo visualizado, a chance do usuário interagir com a sua marca fica mais alta. Passando em imagens, você pode usar até 15 imagens e até 5 logos. Para imagem, você pode usar nos formatos paisagem, quadrado e retrato. Já o logo, você pode usar quadrado e paisagem. A dica para a imagem é: quanto mais, melhor. Use todos os formatos possíveis. Testa cores diferentes, produtos diferentes. Veja qual funciona melhor para o seu negócio. A gente não recomenda que as imagens contenham texto em excesso, logo, botão de call to action. Todos esses elementos já vão estar presentes no anúncio. Tente ter menos versões de imagem com pouco ou nenhum texto. É a mesma ideia do conteúdo mais orgânico que eu falei para textos. E por fim, vídeo. Você pode usar até 5 vídeos, também nos diferentes formatos: horizontal,
quadrado e vertical, que tem sido cada vez mais relevante. O vídeo precisa ter pelo menos 10 segundos de duração, e é sempre bom lembrar que, caso você não suba um vídeo, o Google pode usar seus recursos de texto, imagem e logo para criar um vídeo automático. E por fim, vídeo. Você pode usar até 5 vídeos, também nos diferentes formatos, horizontal, quadrado e vertical, que tem sido cada vez mais relevante. O vídeo precisa ter pelo menos 10 segundos de duração, e é bom lembrar que, caso você não suba um vídeo, o Google pode usar seus recursos de texto, imagem e logo para criar um vídeo automático. Importante dizer também que a mensuração de vídeo considera as conversões de visualização engajada, ou seja, o usuário não necessariamente clicou no seu anúncio, mas ele assistiu o vídeo por pelo menos 10 segundos e depois converteu dentro de uma janela configurada. Isso pode gerar algumas diferenças de relatoria do Ads com outras plataformas. Uma dica que você pode usar para te ajudar a melhorar seus anúncios é a qualidade do anúncio. Uma nota mais alta, como bom ou excelente, significa que o algoritmo consegue fazer diversas combinações sem perder a qualidade. Algumas dicas para ter anúncio excelente são: use o máximo de campos possível, textos, imagens, logos, vídeos, em todas as proporções. Quanto mais, melhor. Evite a redundância, ou repetir a mesma palavra diversas vezes. Se você criou 5 títulos, mas em 3 deles você cita a mesma palavra, você está sendo redundante. O algoritmo entende essa redundância, percebe que não vai conseguir fazer tantas combinações de anúncio e vai te dar uma nota baixa, como fraco ou na média. A nota que você recebe está diretamente relacionada ao seu potencial de entrega. E aí, digamos que você chegou no estado da perfeição. Você está usando todos os recursos, mas você quer adicionar mais. Uma dica é você puxar o relatório de recursos. Lá você vai ver quais recursos têm um desempenho acima ou abaixo da média, e você pode optar por substituir os anúncios de desempenho abaixo. Lembrando que essa dica só vale caso você já use todos os recursos. Se você ainda não usa, prefira adicionar e não substituir. Outro ponto importante, que nem todo mundo lembra, é se atentar às extensões de anúncio. Um dos inventários que a Pimax cobre é a rede de pesquisa em anúncios de texto. A gente sabe que as extensões fazem muita diferença, deixam seu anúncio mais completo e atrativo. Então, aplique todas as extensões que fazem sentido para o seu negócio. Você pode subir as extensões mais genéricas a nível de conta e depois ir personalizando a comunicação, subindo as extensões a nível de campanha. E uma novidade bem legal, que a gente também gostaria de reforçar aqui, é que o Google vem disponibilizando cada vez mais insights sobre o desempenho da Pimax. Previsões de demanda, insights de público-alvo, insights de recursos, de leilão e até insights de histórico de alteração. Você pode descobrir como algum ajuste feito recentemente na campanha impactou positiva ou negativamente os resultados. Além do aumento da transparência, esses insights ajudam os anunciantes a entender o comportamento e tendências. E agora eu vou passar de volta a bola para o Duda, que vai falar sobre feeds de produtos. Maravilha, vamos lá. Gente, a gente está falando muito sobre Performance Max aqui, definindo o que é esse produto. As boas práticas, o Inácio falou bastante sobre elas. Então, um tipo de campanha que você entrega na rede de shopping, sim, mas também em outras redes, como Search, como Display, Discovery e etc. Mas no fim do dia, se você é um varejista, se você está aqui para ouvir falar da nossa solução para Google Shopping, a gente precisa falar de Shopping Feeds, né? Dos nossos feeds de produto e do Google Merchant Center em certa medida. É bom lembrar, e isso é essencial em um período de Black Friday, o desempenho de uma campanha de Google Shopping vai ser tão bom quanto a qualidade do seu feed. E aí, para começar, olhando um pouquinho como é que se parece um feed? O feed muitas vezes é tido como a parte mais chata, a parte mais complexa. Pessoalmente é a minha parte favorita do Google Ads, quando a gente fala de campanhas de shopping. Por quê? Porque tem muita coisa que dá para fazer. Quando a gente fala, às vezes, de Performance Max, por ser um produto que você tem as alavancas, mas muito da campanha automatizada, lembre-se que o seu feed é a sua estratégia de informações, é a sua estratégia de envio das suas informações de produtos e do seu negócio para o Google Ads.
Então lá, quando a gente fala de um feed, a gente está falando do ID que você trabalha o seu produto, do título do seu produto, a descrição, a categoria que você coloca dentro das categorias estipuladas pelo Google, o tipo de produto que você define com base no seu site, o link, a imagem, a condição, a disponibilidade, o preço, a marca e etc. A gente tem uma série de outros campos também, campos opcionais que você pode trabalhar, como o preço promocional, quando você consegue um desconto em um produto que você já trabalha, um campo super importante, e é aquele preço em evidência que você tem nos anúncios de Google Shopping. Mas como é que a gente leva essa informação, essa quantidade de dados e essa quantidade de informações para dentro do Google Ads? Basicamente, a gente tem dois tipos principais. A gente pode fazer o envio desses dados de maneira manual, e aí você pode utilizar o próprio Google Sheets para isso, como no exemplo que eu mostrei ali, você tem então uma planilha online para mandar esses dados. Você pode criar um arquivo do tipo TXT para enviar essa informação para o Google. Você pode fazer um XML, disponibilizar um arquivo XML no seu site, num FTP dentro do seu domínio, de maneira que o Google consiga buscar essa informação e atualizar os dados de produto à medida que você altera o seu preço ou altera condições, por exemplo, da URL. O e-commerce é sempre um ambiente extremamente dinâmico e cheio de alterações. Por isso que é tão importante você cuidar que esses dados estejam sempre atualizados e bem higienizados. A gente vai falar na sequência, vou dar alguns pontos de otimização, algumas ideias, especialmente alguns pontos que muitos anunciantes acabam esquecendo na hora de cuidar do seu feed e de configurar suas campanhas. O outro modo é envio programático. Você pode utilizar a própria API de Shopping Content e com isso, com base em algumas alterações que você precisa fazer no seu site, você consegue com que o Google busque essas informações de maneira dinâmica e atualize essas informações no Merchant Center para você. Por que é importante, né? O que a gente está falando aqui de otimizar esses conteúdos dos produtos? A gente está falando, portanto, de títulos. A gente tem muitos casos de títulos duplicados, de títulos que não trazem os atributos do seu produto, são títulos, digamos que, de mais baixa qualidade. E aqui uma excelente oportunidade para você, anunciante, é informar da maneira mais relevante, informar da maneira mais completa e mais precisa para o seu usuário ou para o seu consumidor em potencial o que é o seu produto, né? Qual é o nome do seu produto, como é que ele encontra o seu produto. Também sobre o tamanho e a estrutura desse título. Então, quantos caracteres você está utilizando, que tipo de informações você está trazendo do seu produto por título. Depois, quando a gente fala da descrição, é importante que você se atente às políticas editoriais do Google Shopping para descrever o seu produto. Então, cuidado com excesso de pontuação, cuidado com artifícios de formatação que sejam feitos para chamar a atenção do usuário. Muitas vezes a gente tem algumas práticas mais antigas do marketing digital, enfim, de utilizar alguns tipos de artifícios como pontuações duplas, textos em caixa alta, nosso caps lock, né, para tornar um título ou uma descrição mais atrativa. E no caso do Google Shopping, na verdade, isso só vai prejudicar você e prejudicar o seu resultado, né? Você vai acabar não tendo esse produto em disponibilidade para veiculação, porque esse produto tende a ser reprovado. E, por fim, também a qualidade do seu product type, né? A gente também, na sequência, eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas é super importante que você não trate simplesmente o título do seu produto, o tipo do seu produto, como o seu site divide as páginas. Não necessariamente um product type precisa traduzir o sitemap, né? A maneira como você estruturou o seu site. O tipo do produto tem que ser o tipo do produto. Como é que você descreve isso para o seu usuário, para o seu consumidor? E aí, dando um pouquinho mais de detalhe nessa informação do título, por que o título é importante? Acho que a primeira coisa aqui, né, é essa informação que o usuário vai ler. Né? É assim que você nomeia o seu produto para o seu consumidor. Então, naturalmente, ele vai ter uma relevância maior na pesquisa, e como ele é veiculado junto com o anúncio, ele tem um impacto direto, tanto na sua taxa de cliques, quanto na sua taxa de conversão. Quanto mais próximo esse título tiver da busca do seu usuário, mais relevante vai ser para o seu usuário, correto? E aí, assim, quantos caracteres você pode utilizar? Você pode utilizar o máximo de 150 caracteres. Mas é importante lembrar que, em muitos casos, só vão entrar em exibição os primeiros 70 caracteres. Então, é super importante tomar um cuidado para as informações mais relevantes do seu título estarem sempre no início. Não adianta a gente colocar um monte de informações no início e deixar lá o nome do produto ou a marca do produto, que são atributos importantes, lá para o fim.
Gente, é super importante cuidar de título vago, tá? Eu acho que é a mesma coisa de você estar na gôndola do mercado físico e você não vai saber o que é o produto, né? Você vai demorar para entender o que é o produto. E a mesma coisa acontece no Google Shopping, em que você tem um comportamento de vitrine. O usuário está comparando o seu produto com o produto de outros anunciantes, de outros competidores, etc. É importante que ele saiba exatamente o que esperar do seu anúncio. E aí, trazer esses atributos de relevância, então, por exemplo, quando a gente fala da formatação desses títulos, eu posso estar falando, num caso de vestuário, de trazer o tipo do produto, depois o gênero desse produto, a marca e alguns atributos, como cor, o material que é feito esse vestuário. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um suéter feminino, um Ann Taylor, o nome da marca, preto e tamanho 6. Artigos de consumo, então, para dar um exemplo aqui para vocês, você pode trazer a marca antes, o tipo de produto, os atributos, o peso, a contagem, quantos itens você tem naquele produto. No caso de livros, por exemplo, é super importante você trazer o título do seu livro, qual é o tipo, formato, se é capa dura, se é um livro eletrônico, e o autor. Então, por exemplo, aqui a gente tem um livro de culinária, com 1.000 receitas culinárias, capa dura, da Michelle Ciccolone, me parece o nome da autora. Eletrônicos, por exemplo, que é um mercado que está super aquecido nesse período de pré-Copa do Mundo, pré-Black Friday, a gente pode trazer, então, um tipo de produto, a marca, o atributo, e o número do modelo, o nome do modelo, né? Então, eu tenho aqui uma Smart TV Samsung, 88 polegadas, com 4K, 3D e tela curva. Só que nesse caso de Samsung, é importante até trazer um outro exemplo. Isso aqui, minha gente, são sugestões. São recomendações mais básicas, mais genéricas, para você melhorar um título que muitas vezes é simplesmente como você enviou o seu catálogo para o site, então uma coisa que você não tratou, e já trazer um pouco mais de informação, de inteligência de mercado para otimizar essas informações. Mas você pode fazer uso das próprias informações do Google Ads e do Google Trends, por exemplo, para melhorar esses títulos. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho algumas buscas dos Trends aqui no mercado brasileiro, de televisão, de Smart TV, de Smart TV 4K, TV 4K e TV HD aqui no exemplo. Você pode utilizar o próprio relatório de palavra-chave das suas campanhas de search, por exemplo, para otimizar os seus títulos do Google Shopping no seu feed. Mas, se você ainda não tem campanhas de search com ampla veiculação, se você está começando, se você está entrando na categoria de TVs ou em alguma outra categoria, pense em usar o Google Trends como uma maneira de testar modelos de título. Nesse caso, por exemplo, o volume de buscas aqui no Brasil para Smart TV já é muito superior ao de TV HD, por exemplo. Em muitos casos, você pode utilizar as duas terminologias. Muitas vezes, a gente simplesmente escolhe a maneira de explicar o nosso produto. Um produto é uma complexidade de características. Você pode contar, desde que você esteja sendo fiel ao que é o seu produto e direto na comunicação para o seu usuário. Utilize essas informações para enriquecer a sua estratégia dos seus atributos e do seu feed. Para além do título do produto, tinha comentado um pouquinho antes sobre a importância também dos tipos de produto, né? O atributo de tipo de produto dentro do seu feed. Em muitos casos, os anunciantes trabalham com a estrutura do site e importam essa informação no tipo de produto. Então, a ordem de páginas de categoria, até você chegar na sua página de detalhe de produtos, você tem um caminho. Muitos anunciantes utilizam esse caminho para importar no feed e você trabalhar como tipo de produto. Por que é tão importante você otimizar esse tipo de produto também? Essa informação que o Google utiliza para classificar os seus produtos, definir uma correspondência para esses termos de pesquisa. Então, isso vai ajudar muito vocês a terem mais alcance dentro do inventário do Google Shopping, conseguirem segmentar mais termos de busca. Também é usado para classificar mais detalhadamente a estrutura do shopping. Você pode utilizar, inclusive, essa informação depois para fazer as suas campanhas e selecionar os seus produtos, fazendo uma definição, uma separação, nesse caso de telefonia, um smartphone da Apple, por exemplo, como no exemplo anterior que eu falei sobre TVs, uma Smart TV da Samsung. Nesse caso, a gente está falando que o tipo de produto tem um máximo de caracteres de 750 caracteres. É super importante aqui vocês separarem cada um desses nós com um símbolo. Aqui no nosso exemplo, a gente tem uma chave para você conseguir separar um do outro. Você consegue também utilizar essa classificação para melhorar a qualidade dessa separação de estrutura. E, tal qual os exemplos anteriores, é super importante a gente tomar cuidado novamente para não violar as políticas de veiculação do Google Shopping. Às vezes a gente acaba reforçando muito esse ponto, mas é que, gente, de fato,
Isso é extremamente importante e o que a gente mais vê é anunciantes que têm alguns produtos importantes reprovados nas vésperas de datas sazonais por essas questões de qualidades. Esse é um risco que não vale a pena a gente correr. Por isso que a gente incentiva tanto que essa revisão seja feita antes do período da Black Friday, com tempo para vocês revisarem cada um desses atributos dos produtos mais importantes de vocês. E a gente sabe que às vezes é muito difícil você alterar toda a sua lógica de negócio, a sua lógica de importação de dados para mexer no feed inteiro. Né? Imagina se a gente tivesse que, todas as vezes que você tem que otimizar alguma coisa, mexer em todas as regras que você utiliza para criar o seu feed ou o seu XML. O que a gente pode fazer nesse caso? Uma solução que o Google tem para que você consiga mexer só em alguns atributos e só em alguns itens é você utilizar as regras de feeds. Então, você consegue, por exemplo, concatenar alguns tipos de informações e valores estáticos nos seus atributos. Vocês podem diferenciar alguns títulos que sejam similares, adicionar a marca a um título de produto utilizando essas regras. Você pode colocar cor ou tamanho, para dar alguns exemplos. Você também pode utilizar isso para se proteger no que cabe às políticas do Google Shopping. Então, se tem alguns produtos que você está com problema na URL, por exemplo, você pode configurar um atributo para excluir o destino desse produto, de maneira que o crawler do Google não vá atrás e acabe não reprovando itens do seu feed de maneira exagerada. Você também pode remover produtos que estejam infringindo a política e também mapear alguns nomes de atributos, né, que estão aí fora dos padrões ou com valores que não estejam corretos. E uma outra solução, além dessas regras de feed, são os nossos feeds complementares. Se você trabalha com XML, por exemplo, ou com um Google Sheets, pense que aqui a lógica pode ser tão simples quanto isso. Você pode ter um Google Sheets que você chama, que você vincula no seu Merchant Center, e você consegue adicionar e atualizar algumas informações do seu feed da maneira que você já trabalha. Então, aqui, para dar um exemplo de estrutura, o Inácio, um pouco antes, falou sobre campanha de apostas. Campanha de apostas é um tipo de estrutura muito comum de Black Friday. Muitas vezes, se você tem muitos produtos, é um pouco mais complicado você mexer essas apostas e tirar um produto da condição de apostas e adicionar um novo produto da condição de apostas. O feed complementar pode ser super útil nesse sentido, porque você pode utilizar ele para adicionar algumas labels customizadas, alguns rótulos personalizados nos seus produtos. Então, você pode colocar, como por exemplo aqui, um rótulo de promoção, ou um rótulo de aposta, e com isso, quando você alterar o seu feed, a própria campanha já vai alterar esse item e vai conseguir colocar ou remover uma aposta. Isso agiliza muito o trabalho de otimização e facilita muito o trabalho durante uma operação de Black Friday. E por fim, vamos lá, por que os feeds e por que os produtos são reprovados? A gente tem algumas razões, a gente tem motivos de infração de política, etc., mas tem algumas coisas que são já tradicionais de operação de Black Friday. Então, antes de mais nada, gente, o desenvolvimento do site, ele deve levar, e essa boa prática é extremamente importante, ele deve levar em consideração os requisitos do feed, os requisitos do Google para que o feed ele esteja tão atualizado quanto o site. É super importante que essa atualização ela seja feita com velocidade para evitar que você possa estar veiculando um preço errado, ou uma URL quebrada, e etc. Os problemas mais comuns nesse caso como eu comentei, preço e disponibilidade, seu produto pode ter saído de estoque e essa informação ainda não foi para o Merchant Center. Você pode ter uma página de destino que ainda está em construção, ou que está com erro, ou um problema no seu servidor que faz com que quando o crawler do Google vai rastrear essa página, ele não consiga acessar. Você também tem, em alguns casos, anunciantes que colocam marca d'água nos produtos, isso é altamente não recomendado, isso é uma razão de infração e pode bloquear o seu item em seu feed, então não só no caso de marca d'água, mas também selos de promoção na própria imagem do produto, textos promocionais, algumas imagens de banco, por exemplo. A sua imagem de produto no seu feed de Google Shopping deve ser o seu produto. E apenas isso. Não é um campo que você deve utilizar para fazer um anúncio estático, um anúncio com design, digamos assim. É a foto do seu produto na melhor qualidade possível. Uma outra razão super comum que às vezes a gente esquece é que o site ele tem que informar a política, tanto de devolução quanto de reembolso de maneira clara. Isso aqui, quando o sistema vai avaliar o site para liberar os itens e para torná-los disponíveis para veiculação, isso é um dos atributos que o rastreamento do Google considera, para garantir que, de um lado, você, anunciante, esteja veiculando da maneira mais precisa possível e que, do outro lado, o usuário saiba o que vai encontrar e tenha um site de alta experiência e de alta qualidade para fazer a sua aquisição e a sua compra. E, por fim,
segurança em ambiente digital hoje em dia é tudo, né, gente? Então, assim, você deve ter um checkout seguro no seu site, que as informações do seu consumidor estejam protegidas e que você consiga, de fato, garantir que todo esse processo de compra seja feito sem esse perigo de que os dados possam ser vazados e etc. Essas são as informações principais que a gente tem para compartilhar hoje em relação ao feed do Google Shopping, mas para fechar assim, gente, às vezes o feed ele parece mais chato, né? Você tem linhas, você tem produtos, é uma planilha gigante, mas aqui realmente é onde você pode mudar o jogo. Você pode ter uma estrutura que responde mais para o seu objetivo de negócio, que traz mais informações ou títulos que te diferenciem do seu concorrente ou de outras marcas. O Inácio agora vai trazer um recap final do que a gente tem aqui de recomendações e aí a gente fecha com vocês a sessão de hoje. Bora lá, Inácio? Bora. Boa, Duda. Vamos passar aqui pelo um recap, que aí a gente vai fazer não só o que a gente falou, mas também algumas dicas, né? No próximo slide eu tenho até dicas de Black Friday, mas esse é aquele slide que você printa, tá? Você quer gabaritar a sua PMax, você quer garantir que você está fazendo tudo do melhor, seguindo todas as boas práticas, aqui eu acho que está bem resumido. Então, primeira dica, adicione sinais de público-alvo para acelerar o aprendizado. A gente falou sobre isso, né? É o poder que o usuário tem, o anunciante tem, para potencializar o algoritmo. Use as regras de valor de conversão para dar um peso maior para dispositivos, locais ou públicos-alvo mais valiosos para o seu negócio. Use grupos de recurso para clusterizar os seus produtos e comunicações, também super importante. Caso seja um objetivo, adicione um valor para novos compradores. Essa é uma das alavancas que PMax também traz. Se a sua empresa está no momento de crescimento, você tem por objetivo aumentar a sua base de compradores únicos, você pode configurar um valor incremental para cada novo comprador que o Google Ads identificar. Próxima dica, ative a expansão de URL para ativar páginas relevantes na pesquisa. Por padrão, quando você cria a sua PMax, o Google ele vai indexar as URLs enviadas no seu feed e a URL que você cadastrou no seu anúncio dentro do texto, né, dentro da rede de pesquisa. Você pode ativar a expansão de URL para o Google procurar páginas relevantes do seu site que tenham um match relevante com as buscas que acontecem. Sempre que possível, deixe ativado. Garanta que a qualidade dos anúncios esteja sempre bom ou excelente. E aí eu passei lá algumas dicas para evitar deixar os seus anúncios fracos ou na média, né? Então, evitar redundância, colocar o máximo de criativos que você puder e dentro das proporções recomendadas. Próxima dica, use todas as extensões de anúncio relevantes para o seu negócio. Quanto mais extensões, melhor também. No próximo slide, e esse aqui é o segundo slide que você printa também. Aqui eu acho que são dicas um pouco mais táticas pensando em Black Friday, tá? Primeira dica, talvez uma das mais importantes, né? Faça uma revisão do Merchant Center. O Duda passou aqui com detalhes, várias dicas do que você deveria considerar na hora de ter um Merchant Center, um feed de produtos qualificado, né? A minha dica é, dentro do Merchant Center tem uma guia de recomendações. Lá dentro, você vai encontrar as principais oportunidades, né? Ele costuma te falar, então, por exemplo, produtos que estão reprovados e potencial de cliques que eles podem te trazer caso estivessem veiculando. É uma forma de você priorizar o que você pode corrigir. Segunda dica, que aí não vale só para Black Friday, vale para o ano inteiro. Use o planejador de desempenho para estimar a demanda. Se você quisesse hoje dobrar o seu investimento na campanha, quanto a mais você venderia? O planejador de desempenho está aí para responder isso. Próxima dica, não faça grandes mudanças na estrutura a menos de 2 semanas da data que você espera o crescimento na sua demanda. Se você acha que vai ser na Black Friday, não faça grandes mudanças 2 semanas antes da Black Friday. Se você pretende fazer 1 mês de promoção, trabalhar um Black November, não faça grandes alterações 2 semanas antes de novembro. Tenta se preparar para ter tudo alinhado, tudo funcionando perfeitamente antes da data. Próxima dica, use a guia de recomendações do Google Ads para encontrar oportunidades. Ali sempre ele vai te dar algum insight do tipo campanhas limitadas pelo orçamento, produtos que estão no seu Merchant Center, mas não estão segmentados por nenhuma campanha. É a melhor fonte que a gente tem para identificar oportunidades de ganho rápido.
Próxima dica, tem uma campanha de todos os produtos. A gente sabe que muitos anunciantes gostam, né, de fazer a quebra de campanhas por categoria, e não tem nada de errado com isso. Mas muitas vezes acabam existindo lacunas, né, gaps de produtos que não ficam segmentados em nenhuma campanha. Nossa dica é, cria uma campanha de todos os produtos, coloca um target ROAS mais agressivo, ou seja, de forma que você despriorize essa campanha, e ela só vai entregar em um último caso, né? Caso nenhuma outra campanha ativou, a campanha de todos os produtos está lá para isso, para ser um colchão. Tem uma campanha de produtos aposta. Esse aqui acho que é muito opcional, né? Vai muito de anunciante para anunciante, alguns gostam, outros não veem necessidade. Mas se você tem um grupo de produtos que você aceitaria um ROI mais baixo para tentar ganhar no volume, ou são produtos estratégicos, faz sentido você ter uma campanha separada de apostas para segmentar somente esses produtos. Próxima dica, use o controle periódico para preparar suas campanhas. Essa aqui talvez também é uma das dicas mais importantes. O controle periódico é quando você avisa o algoritmo que alguma flutuação na demanda vai acontecer, para cima ou para baixo. O Google, ele já tem dentro do seu próprio sistema previsões de resultados, ele já tem uma boa estimativa do que vai acontecer. Mas quando você deixa ele informado, né, da sua previsão, então digamos que você olhou que nas suas últimas 3 Black Fridays, você teve uma taxa de conversão 2 vezes mais alta no dia. Quando você cadastra essa sua expectativa, você ajuda o algoritmo a se preparar para aquela demanda. E a última dica é, considere adaptar sua comunicação visual. Logos, imagens, vídeos. Normalmente os anunciantes gostam de usar ali, né, o preto da Black Friday, letras temáticas, enfim. Adapta toda a sua comunicação, porque isso faz diferença para o usuário que está pesquisando. Bom, então é isso. Passamos por tudo. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar um pouco do nosso conhecimento de PMax, shopping e feed de produtos. Obrigado por terem assistido até aqui. Ao lado da tela, vocês vão ver uma pesquisa de satisfação, e é muito importante para nós que vocês respondam e nos digam o que acharam dessa sessão. Muito obrigado e boas vendas! Espero que as dicas tenham sido úteis para vocês. Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Foi um prazer para nós aqui falar aqui com vocês. E boas vendas, boa temporada de vendas para vocês. Tchau, tchau.